Olá pessoal, meu nome é Edmar Gonçalves, eu sou usuário da Paz de Passos desde os meus 4 anos de idade e hoje eu apresento o Pode Incluir. Se inscreva no nosso canal aí, deixa o seu like também. E hoje eu estou aqui com o delegado, hoje já aposentado, Dr. Eladimir Colli de Souza. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do Dr. Eladimir aqui no nosso Pode Incluir de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Eladimir. Muito obrigado, Edmar, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho e um bom dia a todos que nos ouvem. Dr. Eladimir, o senhor é natural de Ribeirão Preto e começou a carreira na onde? Comecei aqui em Minas Gerais, porque eu me formei em 1985 lá na Universidade de Ribeirão Preto e em meados de 86 eu prestei o concurso, que para Minas Gerais tive a felicidade de ser aprovado, e desde outubro de 86, que eu fui para a academia de polícia, eu tô morando aqui em Minas Gerais, né? Então já são o quê? 38 anos quase, né? Não voltei mais para Ribeirão Preto, só para visitar os parentes, é claro, né? Sim. Aí fiquei lá, depois que eu fui nomeado para a região de Guaxupé, fiquei trabalhando ali em Nova Resende, depois em Guaxupé mesmo. Aí em 89 eu vim para cá, para a região de Passos, onde comecei a trabalhar em Itaú de Minas. E em 1992 eu fui transferido para Passos e fiquei de 92 até 2012 aqui em Passos, quer dizer, fiquei 20 anos em Passos. Depois fiquei trabalhando na região aqui, Alpinópolis, Pratápolis, Itaú de Minas, nunca saí daqui não. Felizmente eu tô aqui, eu moro em Passos desde 1989, né? São o quê? 35 anos em Passos. Então já praticamente um passense. Mas você aposentou aqui mesmo, em Passos? Aposentei aqui. Não, aposentei já exatamente, estava aqui em Passos, sim. É que eu trabalhei um período em Itaú de Minas, mas depois retornei para Passos, fiquei mais 3 anos aqui, aí depois eu me aposentei em 2020. 4 anos já, aposentado. O senhor formou em Direito, e depois, quantos anos depois que a gente pode fazer a faculdade para fazer o curso, a especialização para ser delegado, um concurso público? Bom, para delegado, atualmente, não sempre foi assim, você pode fazer imediatamente. Uma vez formado, você já pode prestar o concurso. É que depois, para delegado, exige uma formação técnica que é feita na Academia de Polícia Civil, né? Em todos os estados são assim, Polícia Federal é assim também. Agora, para outras carreiras específicas, no caso, Ministério Público e magistratura, é preciso que tenha 4 a 5 anos de prática jurídica, ou seja, tem que ter sido advogado, trabalhado em uma outra área ligado à atividade jurídica. Você fala para juiz? Para juiz e promotor. Agora, para delegado, não. Delegado você pode fazer imediatamente, porque depois você vai ter uma formação técnica específica na Academia de Polícia. Então, essa falta de, vamos dizer assim, tempo de serviço não interfere, que depois você vai aprender a parte prática lá na Academia de Polícia, que já conta como atividade policial, né, para fim de tempo de serviço. Em toda a sua carreira, qual que foi a ocorrência que foi uma ocorrência complicada para mim, foi de risco? Bom, infelizmente eu não posso reclamar que eu nunca tive nenhum problema que tivesse me abalado, não. Mesmo porque eu fiquei, por exemplo, aqui em Passos, eu fiquei 15 anos na delegacia de trânsito, né? Então, normalmente, a delegacia de trânsito é uma questão mais burocrática, você não precisa se envolver em... É claro que teve acidente de trânsito muito, assim, vamos dizer assim, dolorosos, né? Assim, que deu repercussão. Por exemplo, eu lembro de um caso de uma criança que chegou da escola com a van. Na época era Kombi, parece. E foi atravessar pela frente da van e o motorista não viu, passou sobre a criança. Isso, assim, o crânio dela, coitado, foi esfacelado, né? Isso aí causou um choque por conta da situação da criança chegando em casa, doida para entrar dentro de casa e ser atropelada pelo, né? Outros acidentes sérios que nós já tivemos aqui, muitos, né? Principalmente nessa estrada aqui, pessoal que vai muito para Capitólio, já teve muitos casos de pessoas indo para Capitólio, posição de Capitólio, se acidentar no meio do caminho. Mas, felizmente, eu fazer algo que tivesse dado uma comoção maior, não tivemos, não, felizmente. Não, porque quando eu fiz essa pergunta, porque assim, o pessoal sempre vai falar boletim de policial, vai falar, delegado de plantão hoje, o doutor Eladimir Colli. Não, nos plantões nós chamamos realmente, plantão é outra história, né? Então, quando você fala de um plantão do senhor aqui... Plantão tem muita coisa. Que chamou a atenção pra gente poder... Muitos homicídios aí escabrosos, né? Muito caso de latrocínio, né? Mas... nada assim, que eu me lembro agora, no exato momento, não. Que algo que tivesse marcado, não. Né? Rotina, coisa de rotina. Acaba virando rotina, né? Você tá ali todo dia com aquele tipo de atividade. A pessoa fala, nossa, não sei como é que você aguenta trabalhar com isso. Fala, depois que você entra ali, você acaba já... são os ossos do ofício, né? Você tem que se adaptar àquilo ali, né? Eu tenho uma característica de não me impressionar muito com qualquer coisa, né? Eu tô sempre esperando o pior acontecer. Então eu falo, mas se eu esperando o pior, aquilo que vier a gente já tá preparado para ele. Você já consegue se livrar dele de forma mais fácil, né? Então é por isso que eu acho que eu não tenho agora condição de te falar o que é que marcou especificamente, o que foi mais grave. Claro, nós tivemos muita coisa grave. Agora, nesse exato momento, assim, alguma coisa que tivesse marcado profundamente, a ponto de eu lembrar depois de tanto tempo, eu não tenho, não. Para ser delegado assim nessa área, tem que ser uma pessoa muito forte emocionalmente.
Não, eu lembro que quando nós fizemos o concurso, muita gente não continuou por conta de ser reprovado no exame de psicotécnico, né? Isso aí lá é bem rigoroso. Eu tinha muita gente que estava assim, que foi comigo para lá e a grande parte não foi aprovado para seguir as próximas etapas do concurso, não, por conta do psicotécnico. Talvez, né, lá como é uma questão mais técnica, eles tenham já os critérios para poder observar isso aí, né? Mas nessa carreira toda, os delegados, o pessoal que trabalha nessa área, eles têm um apoio psicológico? Não. Nada? Talvez tenha agora, mas... Eu vou te contar, não aqui reclamando, mas a Polícia Civil, como geral, ela sempre assim, foi muito carente de meios, né, de apoio. A gente se virava conforme podia, né? E até, o pessoal até costumava brincar, por exemplo, quando eles iam selecionar algum cargo de chefia, delegado regional, seccional, era submetido a uma entrevista preliminar. E eles faziam muito essa pergunta aí. Se você se deparar com esse problema, o que você faz? Aí se a pessoa não falasse que resolveria por conta própria, não agradava a banca, não. Então você é condicionado a se virar sozinho com aquilo que você tem em mãos, né? Tanto que o apoio da comunidade sempre foi muito importante para desenvolver uma atividade policial, no caso da Polícia Civil, é decente, porque senão, se a gente não souber fazer uma administração daquilo que a gente tem, daqueles meios que a gente tem, não agrada a administração, porque vai gerar problema. Hoje não, hoje é diferente, né? Eu estou afastado faz 4 anos, eu sei que mudou muita coisa, né? Essa questão aí de problema assim, psicológico, eu sei que é uma das causas grandes de afastamento de funcionário. Não que em Minas Gerais, mas no Brasil todo, né? Eu sei que é muito grande isso aí, o problema psicológico, emocional, afeta muitos e muitos colegas de profissão. Mas agora eu não posso te quantificar quanto que é isso aí, porque realmente eu não estou mais assim, no meio para poder observar isso com detalhes. Mas você já viu colega assim que tinha potencial de crescimento, mas não foi por causa disso, porque não conseguiu fazer mesmo, seguir? Felizmente, os colegas que eu vi que saíram foi porque foram provados em outras carreiras, né? E possivelmente porque acharam que nessa carreira não seria um lugar propício para eles permanecerem, né? Eu lembro até de um caso muito interessante, que um rapaz recentemente nomeado, tinha sido aprovado por pouco tempo no último concurso, ele foi nomeado e foi designado para trabalhar em Passos. Quer dizer, para mim ele ganhou na loteria, porque geralmente a gente vai para cada lugar pequeno, afastado, que muita gente desiste, né? Ele não gostou de Passos e nunca mais voltou para cá. Quer dizer, você imagina, isso aí já é porque não está com o psicológico preparado, né? Na nossa época, conforme a gente estava comentando fora do ar, quando eu comecei a trabalhar em 87, não existia internet, né? Não existia TV a cabo, ali realmente você ficava isolado do mundo mesmo, né? E eu fui para uma cidade, a primeira cidade onde eu trabalhei, que não tinha nem ligação direta por telefone DDD. Então, para a gente fazer um telefonema para casa, você tinha que esperar de 3 a 4 horas para a ligação ser completada pela telefonista, né? Então, naquela época, o emocional afetava mais, nesse caso, a pessoa que se sentia isolada, né? Hoje nós temos uma tranquilidade maior, hoje tá tudo, a pessoa se fala por como é que chama? Por WhatsApp, né? Na minha época tinha um negócio chamado Skype, né? Que você via a pessoa do outro lado, hoje talvez nem se use mais isso, não sei como é que é. Não, ainda tem Skype ainda. Ainda tem? É porque essa questão de tecnologia eu estou muito, muito afastado dela ainda. Então, hoje é muito mais tranquilo, mas naquela época eu sei de colegas que depois, por sorte, ele passou numa outra carreira aí. Ele chegou a ficar meio depressivo por conta da cidade onde ele foi trabalhar, ele se sentiu muito isolado. Ele era de Belo Horizonte. Eu não vou falar o nome da cidade, não, mas aqui perto, aqui para lá do Carmo do Rio Claro. Ele ficou abalado, teve que sofrer uma intervenção aí psicológica para poder permanecer na carreira. Realmente, esse choque para alguns, né, o choque cultural de sair de uma cidade grande para uma cidade pequena, afeta bastante gente. Aonde mais o senhor já morou? Fala pra gente. A vida inteira eu morei em Ribeirão Preto. Só em Ribeirão Preto? A primeira vez que eu saí de Não, Ribeirão mas eu falo Preto... assim, pra você trabalhar mesmo. Não, pois é. A única vez que saí de Ribeirão Preto foi para vir trabalhar, que fui para Belo Horizonte, fiquei 8 meses lá, quase um ano em Belo Horizonte, fazendo academia de polícia, né? Aí depois fui designado para uma cidade próxima de Alfenas, chamada de Visa Nova, que embora seja próxima de Alfenas, pertence à regional de Guaxupé, porque ela é ligada a Cabo Verde, que Cabo Verde é a comarca e Visa Nova pertence à comarca. Então eu fui para lá. Então ali realmente é uma cidade muito pequena, meus padrões, né? Depois de lá fui para Nova Resende. Fiquei lá 1 ano em Nova Resende. Aí depois fiquei mais 1 ano e meio em Guaxupé. Guaxupé já uma cidade maior, a gente já ficou mais, vamos dizer assim, mais adaptado, né? Aí depois vim para Passos. Vim para Passos e ficou aqui. Não saí, consegui ficar aqui esse tempo todo.
Consegui ficar aqui esse tempo todo. Muito tempo. Aqui em Minas Gerais, 20 anos numa cidade é muito fora do padrão, né? Quer dizer, aí quando eu não ficava aqui, eu ficava ali em Pratápolis, em Itaú de Minas, Alpinópolis, sempre morando aqui. Eu nunca deixei de morar em Passos. Vim pra cá em julho de 89 e tô aqui até hoje. Mas você é especializado em qual área do direito, além... Não, eu lecionei também na UENG durante 22 anos, né? Eu fui professor da Faculdade de Informática durante 3 anos e depois, nesse período, eu fiquei também na Faculdade de Direito nos 22 anos. Eu comecei em 97 e parei em 2018. Lecionar na UENG, na Faculdade de Direito. Então, para isso, você tem que ter uma especialização, no mínimo, né? Você não pode, sim, só ser graduado em Direito. Você tem que ter... O ideal é ter mestrado. Eu comecei mestrado, mas não terminei. Mas eu já tinha especialização. Minha especialização é em Direito Processual Civil. Não tem nada a ver com a minha área, né? Mas eu fiz porque era o que tinha na ocasião para fazer. Então, por conta disso, eu consegui ser professor também na UENG. Entendeu? Para minha irmã, inclusive. Dei aula para a sua irmã? Minha irmã fez... Em que ano que ela fez? A minha irmã formou em 2005, ela formou. Não, com certeza fui professor dela. Deu aula para ela, sim. Então, esse pessoal, com certeza, já tiveram a desventura de passar por mim. A doutora Bibiana Gonçalves. Bibiana, lembro dela, olha só. É uma das alunas que eu lembro, Bibiana. Muito inteligente, muito capaz. Então, eu conheci o senhor através de... Eu ouvia, né, muita notícia policial e eu sempre tinha muito, assim... boletim de notícia policial, a gente sempre via. Na ocasião, eu achava interessante porque o pessoal chegava lá e eu não sei que... Polícia, geralmente, ninguém gosta de polícia, né? Então, o pessoal começava na rádio, jogava pra delegar, vai lá na delegacia cobrir lá. Aí chegava todo mundo ali meio fora do ambiente, né? O peixe fora do aquário e tal. Eu via eles ali e falava, vem cá, você quer... falando alguma coisa, vamos falar alguma coisa lá da ocorrência da noite. Aí que o Dirley Freitas foi assim, começou lá, né? Eu conversava muito com ele, que ele tava lá meio indeciso, como começar. O Marcos Lopes também, né? Que hoje tá trabalhando em outra área. De vez em quando o Júlio Mata ia lá e tal, né? O Júlio Mata, quando eles faziam algum castigo, eles mandavam pra delegacia lá, mas pouco tempo também. Então a gente falava muito lá na rádio, porque começava o expediente, começava mais tarde, eles estavam lá logo cedinho, a gente dava um papo com eles lá. Inclusive, você me perguntando, antes de você perguntar, eu tô te falando, uma das coisas que me fez fazer, assim, querer fazer o concurso para a carreira de delegado foi justamente um repórter policial. Lá em Ribeirão Preto, onde eu morava, tinha um repórter policial. O mais famoso da cidade era meu vizinho ali, próximo da minha casa. Então, como ele era vizinho, eu sempre escutava ele fazendo as entrevistas na delegacia, aquela coisa toda, né? Falava, esse negócio deve ser interessante. Aí eu já fui pensando nisso. Aí... Isso quando eu era bem mais novo, né? Década de 70, ali no começo da década de 70. Aí depois, em 79, século passado ainda, mas já tinha televisão naquela época, né? A Rede Globo fez um programa das 10 da noite, fez uma série de séries brasileiras, né? Cada dia era uma série. Na terça-feira tinha uma série chamada Plantão de Polícia, que era com o Carvana, que era o repórter, o Valdomiro Pena. Aí eu assistia sempre aquilo ali, o ambiente dali é sempre na delegacia, depois eu falei, esse negócio é interessante. Aí que eu fui começando a pegar o gosto pela coisa, aí por exemplo, eu já entrei no colegial sabendo que eu queria fazer direito para poder ser delegado. Esse problema eu nunca tive na vida, não, de poder escolher, saber o que eu queria, né? Aí foi que a coisa foi firmando. O primeiro concurso que eu prestei foi aqui para delegado em Minas, passei, fiquei por aqui, né? Mas com a intenção de voltar para São Paulo. Pessoal de São Paulo não gosta muito de sair de lá, não, né? Tanto que meu pai ficou meio bravo comigo quando eu vim pra cá, passei no concurso, mas saí tão longe assim, né? Mas falei, não, é só pra começar, depois eu volto. Aí depois eu fiquei aqui, aí outras circunstâncias surgiram, então eu acabei ficando por aqui e não voltei mais pra lá. Então você começou a ter esse gosto pela polícia por... Eu era criança ainda, por causa do repórter policial, que era meu vizinho lá, o Nelson Stefanelli, lembro dele até o nome dele. Mas é uma ocorrência que o senhor não tem aquela que chama atenção, mas... Sim, mais não, impactante. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui essa pergunta. Aquele cara que você sabe assim, ele foi lá, fez aquele delito, né, podemos dizer assim, mais para aparecer na mídia, para aparecer... Às vezes aqui em Passo mesmo. Isso eu não sei. Eu vi que tinha uns que praticavam delito para poder voltar para cadeia. Porque tem gente que acostuma com vida de cadeia e não sai de lá. Tem isso também? Tem, vixe, tem vários. Eu não posso falar o nome porque, né? Não fala o nome aqui, não vale. Mas eu posso te dizer uns 3 ou 4 que eu lembro, que eu fui diretor da cadeia quase 5 anos, quase 6 anos, aliás, mais de 5 anos. Okay. Na época a gente fazia, ninguém queria, porque na época quem administrava a cadeia era Polícia Civil, né? Uhum. E delegado era o diretor da cadeia. E ninguém queria pegar a cadeia. Então, eles estabeleciam um rodízio, porque senão, né, não tinha como fazer. Agora, acabou o próximo é obrigado a pegar.
E eu era o mais novo aqui, né? Eu fiquei, foi dando certo, foi me deixando. Não, fica por enquanto. Fiquei mais de 5 anos nessa aí. Aí eu só saí de lá porque houve aquele episódio muito impactante que foi a invasão da cadeia, se não me engano, em outubro de 97 foi. Onde 2 policiais militares foram assassinados, lembra dessa história? Aí o pessoal deu fuga para uma quadrilha muito forte lá de São Paulo, da região de Ribeirão Preto ali. Eles vieram aqui, invadiram a cadeia e para poder resgatar os membros da quadrilha, eles mataram 2 policiais militares que estavam na guarda lá, sabe? Isso foi muito, muito impactante. E foi aí depois eles resolveram trocar tudo, foi ali que eu consegui sair da direção da cadeia. Mas eu estava ali já fazia mais de 5 anos, né? Então você acaba conhecendo os presos, você acaba conhecendo a característica de cada um, o que é a personalidade de cada um, né? Isso aí me ajudou também, porque nesse período nós tivemos algumas rebeliões na cadeia, né? Mas nada causado por conta da direção da cadeia. O pessoal achava que estava ali além do tempo, então queria forçar uma situação para poder ter o seu processo revisado, né? Então, por conta dessa proximidade que eu tinha com os presos, eu sempre consegui contornar essas rebeliões de uma forma mais tranquila, sem precisar de recorrer à força externa, só no diálogo, né? Então, nesse ponto é bom você ficar bastante tempo numa atividade, que você começa a conhecer todo mundo com quem você lida, começa a descobrir os problemas e já achar solução para eles, né? Isso é bom. Voltando a esse mesmo assunto, de ficar bastante tempo numa atividade, em 2012, eu fui transferido aqui de Passo por conta dessa, vamos dizer assim, desse raciocínio aí torto, né? Que na ocasião chegou um pessoal aqui numa direção nova que achava que o delegado ficava muito tempo na cidade, ele não servia. E tinha que ficar fazendo rodízio. Eu falei, mas eu tô aqui há muito tempo em Passo, eu acho que não tem nada que depõe contra mim, né? Aí eu fui assim, discutir de uma forma mais incisiva com essa pessoa e me transferir daqui. Me transferir para Guaxupé. Mas como eu gosto muito de Guaxupé, tem muito amigo lá. Mas como foi feito de uma forma totalmente fora dos padrões, eu consegui reverter isso na justiça, né? Aí ficou pior ainda, porque aí o sujeito achou que eu estava medindo força com ele. Aí, para não ter problema, eu falei, eu vou lá para Itaú de Minas. Graças a Deus eu fui bem recebido em Itaú de Minas de novo, né? Aí eu fiquei por aí. Mas assim, essas carreiras assim, juiz, promotor, delegado, não é muito visada? Em que termos? Em termos de sentido de quê? Risco de vida. Ah, não. Não, hoje existe esse risco, né? O senhor andava muito com segurança? Não, como é que era? Nada, andava sozinho, desarmado, nunca usei arma, não. De noite, ixi, tá nem não. Foi o que eu falei pra você, eu conheci quase todo mundo aqui na cidade, né? E outra coisa, trata a pessoa com respeito. Se você desrespeitar qualquer pessoa, qualquer um fica revoltado com você. Não, mas não, né? Só aqui em Passo, qualquer outro lugar. Não, assim, hoje eu tô dizendo que é diferente. Por quê? Hoje tem esse crime organizado, tem esses grupos criminosos aí. Por exemplo, eles resolvem, nós temos que fazer uma ação impactante. Mata um delegado aí qualquer. Aí ele tem que cumprir a ordem de cima deles lá, do chefão deles, mas não quer nem saber. Tanto que, não sei se você lembra, em 2006, quando teve aquela onda de violência do PCC, que gerou uma comoção danada. Uma das vítimas naquela ocasião foi um delegado numa cidade próxima de Ribeirão Preto. O delegado era muito bem quisto pelos presos, pelo pessoal lá, mas ele foi morto por quê? Porque era a ordem do chefe de cima matar um delegado. Pareceu foi ele. Então, quer dizer, hoje você não pode bobear, não. Mas na época que eu trabalhei aqui, entre 89 e 98, 97, isso não existia, não. De 2000 e pouco pra cá que a coisa começou a ficar perigosa realmente, né? Você teve que presidir muito inquérito policial. Muitos, nossa, eu cheguei, conforme te falei, transferido de Itaú de Minas pra cá. Aí eu peguei logo a delegacia de furtos e roubos, delegacia de tóxicos entorpecentes e cadeia. Você imagina o tanto de coisa que tinha acumulado ali, né? Como foi essa experiência pro senhor presidir esse tipo de delegacia? E a experiência vai adquirindo também na correria ali, né? Porque cadeia, conforme eu falei, a gente era um delegado que era o diretor da cadeia, 3 carcereiros que se revezavam, né? Ali no cuidado com os presos, assim, fornecimento de alimentação, banho de sol, né? Anotação assim, quem vai pra médica, não vai, isso é tudo carcereiro que fazia na época, né? Hoje não tem mais carcereiro na Polícia Civil. Hoje é tudo... chama policial penal hoje, né? Antigamente era o carcereiro. Então os carcereiros se revezavam. E eram 10 a 12 policiais militares que faziam a guarda externa, que a gente chamava. Ficava ali nas muretas, ficava na guarita, né? Para evitar algum problema
de fuga pelos muros, de fuga pelo portão, de alguém entrar para dentro da cadeia, jogar algum objeto para dentro da cadeia, né? Então a gente era cada turno era um diretor, um carcereiro e 4 policiais militares. Então a gente era em 5 a 6 policiais. Fazer aqui hoje eles têm aqui mais de 70, 80 servidores, né? Então hoje está muito melhor a situação, né? E eu vi que o senhor aqui é muito ligado também no Lions Club ali. Como que o senhor entrou para essa área social? Eu sempre tive ligação com isso, né? A gente já trabalhava lá em Ribeirão Preto, eu era voluntário em algumas entidades. Aí depois que eu vim para Passo, eu sempre achei que eu não tinha tempo, né? Porque, conforme te falei, eu dei aula muito tempo. Então, você ficava na delegacia desde 6, 8 horas da noite, quando não tinha plantão à noite, né? Aí depois, mas antes, 7 horas, ia para a faculdade. 8h30 saía de lá, ia para a delegacia. Aí depois, à tarde, você saía da delegacia 6 horas, 7 horas tinha que estar na faculdade de novo. Aí no dia seguinte, de novo. Então era uma vida meio corrida. Então eu achava que não tinha condição. Mas depois eu vi que com o tempo eu consegui me adaptar, eu consegui ter tempo. Aí eu entrei numa entidade, numa associação, que no caso foi a maçonaria, né? Ficaria uns 12 anos. Mas ali a maçonaria é diferente, porque a maçonaria não é uma entidade que visa mais fazer trabalho externo. Ali mais é uma questão de estudar, estudos de casa, aquela coisa toda. Aí eu vi que o Lions era uma questão mais prática. A gente podia fazer uma atividade mais ligada ao próximo no Lions Club. Aí eu deixei a maçonaria e entrei no Lions Club, né? E lá nós estamos fazendo essa atividade. Mas também sempre participei da diretoria de CAP. Eu estou no CAP desde 2006. A minha mulher sempre é diretora no CAP lá. E eu sempre que eu posso, eu ajudo o CAP. Eu sou da diretoria da Associação Assistencial Pão da Vida, né? Então, essa prática eu fui conselheiro municipal aqui em vários conselhos, né? Então, a gente sempre faz parte vamos dizer assim, da vontade que a gente tem de ajudar a comunidade, né? Doutor Ademir, deixa pra gente uma mensagem final aí. Conforme eu te falei fora do ar, estou te parabenizando aqui novamente pelo seu trabalho. Isso é muito importante, né? Para a gente, inclusive, ver que nós temos assim, nichos de pessoas que precisam de um apoio maior da sociedade, né? Então, nesse ponto, eu te parabenizo por conta de abrir os olhos das pessoas para essa questão. E também convido todas as pessoas que puderem dedicar seu tempo a ajudar o próximo, né? Nós temos muitas instituições em Passos que ajudam as pessoas mais necessitadas, algumas que têm necessidades especiais. E essas instituições estão sempre de portas abertas para novos membros. Aquilo ali não é um grupo fechado, inclusive, muito pelo contrário. A gente está sempre esperando que alguém venha para somar forças conosco, né? Então, para que aqueles que tenham essa sensibilidade pense que podem ajudar muito mais do que ela realmente imagina que pode. É só procurar, que nós estamos sempre tendo pessoas que precisam do nosso apoio. Então é isso que eu falo para a comunidade. Vamos ajudar o próximo, que nós temos muita gente que precisa. Pessoal, vocês deixam aí, por favor, o seu like, o seu comentário. E a gente conversou hoje com o Dr. Vladimir Colli de Souza, aqui no nosso Pode Incluir. Muito obrigado e a gente volta no próximo episódio.